Amém, irmãos? Muito boa noite, espero que todos estejam bem. Como de costume, vamos salmodiar no Salmo 63. Salmo 63. É um salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram minha alma para destruir irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque taparão as bocas dos que falam a mentira. Até aqui. Amém. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Isaías, capítulo 58. 2 livros à frente de Salmos. Isaías 58. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a tua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento, que nós possamos aprender de Ti nessa noite, que o Senhor venha operando poderosamente no nosso meio. Nos dá entendimento, Senhor, dos Teus altos caminhos. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, nós temos falado nas nossas últimas palavras sobre jejum e oração. Na verdade, em geral na igreja brasileira se fala muito de jejum e oração e se pratica pouco. Nós temos dois extremos opostos. De um lado, dentro do meio reformado, não é um costume se fazer jejum. Existem até algumas pessoas que dizem que o jejum é uma prática do judaísmo, que não necessita ser usado no meio da igreja. Em contrapartida a isso, do outro lado, eu tenho muita gente que defende o jejum. Porém, o faz por princípios errados, o faz de maneira tola, de maneira automática e muitas vezes até de maneira antibíblica. E aonde que eu encontro o equilíbrio dessa verdade? Eu encontro o equilíbrio dessa verdade na palavra de Deus. Veja que interessante, Jesus, na sua palavra, ele fala assim: quando jejuardes. E por que Jesus fala dessa forma? Não foi Jesus que criou o jejum. Quando Jesus encarnou, o jejum já era praticado nos tempos bíblicos. Inclusive, num determinado momento, os discípulos de João Batista vêm com a seguinte pergunta: nós jejuamos e os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Por que isso?
E aí Jesus responde, ele falou, por enquanto o noivo está com eles, o noivo é Jesus Cristo. Então eles não necessitam jejuar. Porém, quando o noivo for tirado, aí jejuarão. Mostrando o quê? Que a prática do jejum é de buscar a face de Deus, de buscar o braço de Deus, de buscar o poder de Deus. Os fariseus, na época de Jesus, eles jejuavam sistematicamente, de segunda e quarta-feira. Sistematicamente. Inclusive, na parábola do fariseu e do publicano, onde os dois se apresentam para orar, o fariseu, ele vem cheio de justiça própria, falando, Senhor, graças te dou, que não sou que nem esse publicano, que sigo a tua lei, sigo a tua palavra. E o publicano, ao contrário, vem se humilhando diante de Deus. Senhor, eu sou pecador, pobre de mim. Ouve a oração minha. E aí o que Jesus vem a criticar? Vem a criticar uma prática de se ufanar, de se engrandecer por causa do jejum. Uma pergunta muito comum, é errado falar que está jejuando? Não. Tanto é que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja de Antioquia estava orando por uma obra, eles jejuaram e enviaram Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Se fosse errado falarem que jejuaram, nós não teríamos essa informação no livro de Atos. O problema é que na época dos fariseus, alguns faziam assim, eles desarrumavam o cabelo, botavam uma roupa diferente, alguns até jogavam poeira na sua cabeça, para dizer que estavam jejuando. Só que alguns deles sequer jejuavam. Só queriam dar uma de espirituais e dizer que estavam jejuando e que eram piedosos. Outros faziam uma prática pública, também da mesma forma querendo parecer. O que Jesus vem falando? Olha, quando você jejuar, você coloca a tua melhor roupa, você unge o teu cabelo com perfume. E não busca o reconhecimento dos homens. Busca a Deus, porque se você buscar o reconhecimento dos homens, é só esse o galardão que você vai ter. Agora, se você fizer o jejum de maneira certa, buscando a minha face, aí você vai ser premiado pelo Pai. Então, assim, não existe nenhum problema de dizer que está jejuando. O único problema é você se aparecer por isso. Outras coisas que são importantes no jejum. Veja, eu não posso jejuar de qualquer maneira. Eu lembro que no meu ano de salvação, eu fazia sequências de jejum de 40 dias, porque a igreja onde eu fui salvo, era normal eles fazerem isso. Só que a qualidade desse jejum meu não era tão boa. Então o que eu comecei a perceber? Eu diminuí um pouco a quantidade do jejum, mas procurei começar a fazer numa sistemática correta. Por exemplo, quando nós estamos fazendo jejum, a gente segue a orientação de 1 Coríntios 7, onde o marido e a esposa, para se dedicar à oração, eles abrem mão da intimidade do casal, para buscar o Senhor de maneira mais intensa, mas isso se faz por pouco tempo. Então, por exemplo, nos dias em que nós estamos jejuando, nós não temos intimidade. Por quê? Porque aquele dia é um dia para se dedicar ao Senhor. É um dia para se dedicar ao jejum. Nada a ver. Você, por exemplo, no dia que está jejuando, vai lá assistir um filme secular. Ou você vai assistir um jornal na TV. Quando você está jejuando, é importante você consagrar aquele tempo. Por exemplo, eu vi gente que, até o meu primeiro pastor contava, quando ele era muito garoto, ele estava fazendo academia, aí ele entrou no jejum da igreja.
Aí foi fazer academia em jejum. Ele falou, primeiro, nada a ver, e segundo, eu vi que ou tinha que ser espiritual ou tinha que ser forte. Então, assim, é muito importante eu aproveitar esse tempo de jejum com qualidade. Por isso que até no nosso caso, nós orientamos, nessa campanha de jejum e oração que estamos fazendo, de estarem prioritariamente jejuando de segunda e quarta. Por quê? Porque segunda e quarta nós temos a palavra à noite. E é um momento em que nós estamos orando antes do culto, e é um momento em que nós estamos nos alimentando da palavra do Senhor. Então, assim, o jejum é algo para ser feito com critério, com qualidade. Agora há pouco, antes do culto, eu estava ouvindo uma excelente palavra do Paulo Júnior sobre jejum bíblico. Hoje, durante a tarde, eu estava trabalhando, eu estava ouvindo uma outra excelente palavra sobre jejum do reverendo Augusto Nicodemos. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar estudando sobre o assunto, estudando sobre orações. E principalmente na segunda-feira eu quero trazer princípios que envolvam o jejum e oração. Por quê? Porque quando eu jejuo de maneira bíblica, assim que eu estou diante de uma situação extremamente difícil, eu vou buscar a face de Deus. Eu estou dizendo para Deus, Senhor, o meu desespero pela tua mão, o meu desespero por ti é tanto que eu estou abrindo mão de comer. Porque eu quero buscar a tua face. Senhor, eu nada posso fazer se o Senhor não colocar a mão nessa situação. É impossível para mim resolver essa situação. Então o que acontece? Jejum é afligir a alma. Jejum é evidencial espiritual. Jejum é colocar Deus na posição de Deus e nós na posição de criaturas, que pela graça de Deus nos transformamos em filhos de Deus. Então, assim, que você possa aproveitar esse tempo com sabedoria, com discernimento. Para quê? Para aprender uma prática preciosa. Por exemplo, nos evangelhos, os discípulos tentam expulsar um demônio e não conseguem. E Jesus chega e fala, olha, essa casta só sai com jejum e oração. O que eu entendo? Quando eu jejuo, minha fé fica fortalecida. A minha comunhão com Deus fica fortalecida. O que eu entendo? Existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Essa é a verdade. Como funciona isso? Jesus não deu maiores detalhes. Agora, eu fico me questionando em cima desse texto. Tecnicamente, qualquer crente nascido de novo pode expulsar um demônio. Tecnicamente. Na prática, isso não acontece. É algo interessante. Aí eu me pergunto por quê. Eu tenho um palpite. Alguém com a barriga cheia de Faustão, com a barriga cheia de Campeonato Brasileiro, com a barriga cheia de coisas do mundo, como que vai ser espiritual? Como que vai cair nessa prática de jejum e oração? Não estou dizendo que existe o dom de expulsar demônios. Isso não existe. Mas estou dizendo que para determinadas coisas, uma preparação espiritual é necessária. Por exemplo, você vai evangelizar alguém. Vamos supor que você tem um familiar no interior e você vai convidar para fazer uma viagem para a casa daquele familiar e você tem o intuito de evangelizar aquele familiar. O que você vai fazer antes? Você vai pegar 1 ou 2 dias e vai fazer um jejum. Vai fazer uma pequena campanha de oração pela salvação daquele familiar, para Deus ungir a sua visita, para ser um tempo agradável. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia. O que você deve fazer? Pessoas à sua volta, não o doente, devem jejuar pela sua cirurgia.
Você deve envolver a igreja em oração. Talvez algum irmão vai ser parceiro seu de jejum e oração. Por quê? Porque nós sabemos que não é a mão do médico que opera na cirurgia, mas é a mão do médico capacitada por Deus. Que se sair algo errado, ou se uma bactéria vier, você pode sair do hospital com um problema muito mais sério. É que nem épocas de pandemia. A gente precisa se cuidar, mas precisamos do quê? Da proteção dada por Deus. Uma época como a que nós estamos vivendo é uma época apropriada para jejum. Agora, de que maneira eu faço o jejum? Veja, aqui no texto de Isaías, o versículo 2, olha o que Deus fala. Todavia me procuram, no capítulo 58, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegarem a mim. Então o que ele fala? Que esse povo estava procurando a Deus como alguém que seguia a justiça e como alguém que era piedoso. Mas olha o que Deus vai nos falar nesse texto, versículo 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. O povo vem perguntando: Senhor, por que nós jejuamos e o Senhor não ouve? Por que nós fazemos orações e nada acontece? Aí Deus começa a colocar real: ó, vocês acham o vosso próprio contentamento e vocês requerem todo o vosso trabalho. Quer dizer, vocês estão jejuando de maneira errada, voltados para si mesmo, voltados para as coisas da carne. Lembra que Tiago falou? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para os vossos próprios deleites. Então não adianta eu jejuar, não adianta eu orar se aquilo não for feito de maneira bíblica. Vai ser apenas regime e vai ser apenas palavrário, que não vai ter efeito nenhum. Deus vai ouvir, mas não vai atender. Mas o profeta continua escrevendo, versículo 4, olha que interessante. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferires com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Olha que interessante. Eles jejuam em contendas. E eles jejuam ferindo com punho iníquo, sem confissão de pecado. Quer dizer, jejuam com a vida toda torta, com tudo errado. Primeira coisa que eu tenho que fazer no jejum é limpar a minha vida. Eu estou me afligindo, eu estou buscando a Deus. Eu não posso me achegar a Deus de qualquer maneira. Eu não posso servir a Deus em jejuns e oração com pecado debaixo do tapete, com contenda, com coisa errada. É algo muito sério. Não vai funcionar. E o texto continua, versículo 5. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu e a isso jejum e dia aprazível do Senhor? O que Deus está falando aqui? O jejum que eu escolhi envolve coisas externas? Vestir saco e cinza, jogar pó na cabeça, desgrenhar o cabelo para parecer que eu estou jejuando, ficar sem me ungir com óleo para parecer que eu estou jejuando? É esse o jejum que eu quero? Isso é uma pergunta retórica. Aí ele mesmo responde, versículo 6. Porventura,
Não é este o jejum que escolhi? Que solteis as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Olha que interessante. Aqui Deus começa a dar a fórmula do jejum, mostrando que mais importante do que jejuar é a maneira que você jejua. E olha que interessante, soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras do jugo, e deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Deixar de lado toda injustiça, impiedade e iniquidade com o próximo. Principalmente com o povo de Deus. Principalmente nós cristãos temos uma vida justa para com todos. Mas existe um agravante quando isso aqui acontece com o povo de Deus, é pior ainda. Isso acontece com gente cristã, com gente que é filho de Deus, é pior ainda. E o texto continua, versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas a tua carne? Até aqui. O que acontece? Aqui, Deus está falando do cuidado social da igreja. O que acontece? Era proibido para o israelita, quando tomava um penhor, por exemplo, o Rodrigo pegou um dinheiro emprestado comigo. Eu poderia pegar um objeto dele como penhor. Mas, por exemplo, eu não podia pegar a capa dele. Por quê? Porque se viesse uma noite de frio, ele não ia ter com que se aquecer. Então o que acontece? Nas minhas práticas em relação com os meus irmãos, eu tenho que ser guiado pela misericórdia. Por exemplo, Timóteo fala para ter o cuidado das viúvas, aquelas que não têm como não ser socorridas. O Novo Testamento nos fala para o cuidado dos órfãos. Órfãos do quê? Do povo de Deus. Lembrando, igreja não é casa de caridade. Igreja não é sociedade filantrópica sem fins lucrativos. O socorro na igreja é para ser feito na seguinte ordem. Primeiro, os da sua própria família. Aquele que não cuida da própria família negou a fé e é pior que o incrédulo. Segundo, com os irmãos da igreja local. Terceiro, com os irmãos de outras igrejas. Essa é a regra bíblica. E quarto, esporadicamente, segundo a orientação do Senhor, você vai ajudar os de fora, guiado por Deus. Então nós temos que ter muito critério. Por isso que existe no Novo Testamento o dom de socorro. Por isso que a igreja, em Atos 7, nomeou os diáconos. Por quê? Porque eles eram encarregados de servir às mesas das viúvas. Lembra que houve uma contenda entre os judeus helenistas e os judeus de Jerusalém? Aí o que os apóstolos falaram? Olha, a gente não pode perder tempo servindo vocês. Elejam entre vocês 7 homens de boa reputação, tementes. Aí que surgiu o diaconato. Quem é que levanta diáconos? É o pastor? Não. É a igreja. Quem levanta diáconos é a igreja. Uma das funções do diácono é vigiar na igreja se alguém está com essa necessidade. Lembrando que esse é o diaconato. O que é o diaconato? É o oficial da igreja, designado pelos irmãos para esse tipo de serviço. Agora, existe uma outra coisa chamada diaconia.
Quando nós vamos na Epístola de Paulo aos Romanos, a gente vê lá Febe. A gente vê Evódia e Sintique, que eram obreiras do Senhor, que serviam os santos. Então a igreja, ela tem a diaconia, que é exercitada por todos. Por exemplo, na nossa igreja hoje, nós não temos diáconos nomeados. Imagino que logo vamos ter. Mas, por exemplo, a diaconia nós exercemos principalmente, a irmã Paula é a principal que exerce a diaconia cristã. Ela que está atenta com tudo. Ela diaconiza? Não, porque não existe na Bíblia diaconisa. O diaconato é um oficialato masculino. Mas ela exerce a diaconia cristã. E faz isso muito bem, através do dom do Espírito Santo que tem nela. Numa época de jejum e oração, como que eu vou me humilhar diante de Deus, tendo gente necessitada na igreja local? Gente, não dá nem para conversar. Não começa nada. Entendeu? Primeiro resolve a diaconia dentro da igreja e depois vai orar e vai jejuar diante de Deus. Senão é prática religiosa vazia. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 8, olha o que Deus fala. Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O que Deus está falando aqui? Se você puser sua vida em ordem, você, igreja, que está se dirigindo a mim, orando e jejuando, coloque sua vida em ordem. Aí você vai ver a minha mão operando. E aqui traz um dos motivos para jejum: cura. Quando estamos diante de uma enfermidade, é aconselhável jejuar. Por exemplo, Davi, quando engravidou Batseba no adultério e nasceu a criança nasceu com uma enfermidade mortal. O que Davi fez? Davi foi lá e jejuou. Quando a criança morreu, Davi foi lá, parou de jejuar, se perfumou e foi comer. Aí perguntaram: pô, a criança morreu, agora você vai comer? Ele falou: porque enquanto a criança estava viva, talvez Deus me restituía ela. Mas, agora que a criança morreu, ela não vai mais voltar a mim. Nós é que vamos a ela. E aí seguiu a vida. Então, assim, enfermidades é algo muito sério. Eu lembro que nessa mesma explanação de Isaías 58, há 18 anos atrás, meu primeiro pastor trouxe uma palavra em cima desse tema. E aquela palavra marcou minha vida. E era mais ou menos nesse sentido, só que com muito mais competência. Só que ele conta um caso de um pastor de um seminário batista que foi diagnosticado com um câncer extremamente agressivo. E aquele seminário batista não tinha o hábito de jejuar. Quando foi diagnosticado o câncer daquele professor, o seminário inteiro entrou em jejum. 6.000 alunos. O professor foi curado praticamente instantaneamente. Mostrando o poder de Deus. Por exemplo, no ano de 2008, eu era líder de célula naquela época. Eu lembro que a irmã Eva, uma ovelhinha que eu cuidava, esposa do irmão Eliseu, de repente adoeceu. E foi parar na unidade 24 horas, isso era mais ou menos terça ou quarta-feira. No domingo chegou a informação: a irmã Eva está morrendo. Aí descobriu-se que ela tinha uma apendicite, que não foi tratada a tempo.
Aí conseguiram, através da intervenção do falecido pastor Miguel Piper, ele conseguiu junto ao hospital evangélico, conseguiu uma vaga, ela foi levada para a UTI, abriram ela, operaram, e eu lembro que nós jejuamos, nós confessamos a palavra, nós fizemos orações na casa do irmão Eliseu, e o Senhor recolheu a irmã Eva, 49 anos, idade da Paula, na flor da idade, serva de Deus, temente a Deus. Até hoje nós não sabemos por quê, mas ela já está com o Senhor. Então eu tenho que entender que também não é garantido. Eu tenho que entender que, cumpridos os meus dias, eu vou partir. Não tem jeito. Cumpridos os meus dias, eu vou partir. Porém, eu tenho visto nesses anos todos, eu tenho visto pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo salvas através do jejum e da oração. Amém? Amém. Vamos seguir um pouquinho mais, versículo 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha que bonito, veja, na verdade, nós sabemos que não existem fórmulas para se aproximar de Deus. Sim, Deus não é um Deus de fórmula, mas Deus é um Deus de princípio. E o que está nos ensinando aqui é o tipo de ensino para toda a vida. Ouvido sensível ao necessitado, coração piedoso, está atento à necessidade do irmão. Por exemplo, quando alguém coloca um pedido de oração no grupo de oração, se você não orar, você está desprezando um filho de Deus. Você está desprezando a comunhão cristã. Você está agindo de maneira rebelde contra a palavra de Deus. Qual a consequência dessa atitude? Percebe? Nós somos egoístas. Nós nos dedicamos para várias coisas. Muitas vezes nos separamos um tempo para buscar o Senhor. Por exemplo, eu vejo crentes com extrema dificuldade dizendo, nossa pastor, 3 vezes por semana é muita palavra. Eu pergunto, como é que você vai fazer na eternidade, que você vai estar diante da face de Deus todos os dias, a toda hora? É algo que eu tenho que responder. Veja, nós vivemos uma geração que não busca Deus. É uma geração envolta em conforto, é uma geração envolta em comércio, é uma geração envolta em propagandas, em consumo. Uma geração que, veja, eu vi um número que o pastor Paulo Júnior compartilhou, diz que existe uma média de que o brasileiro está 9 horas por dia plugado na internet. E aí ele questionava, nessa palavra que eu ouvi antes do culto, até algumas coisas que estou falando aqui aprendi com o reverendo Augusto Nicodemos e com o pastor Paulo Júnior. O que acontece? Como que a pessoa vai ter tempo de buscar a Deus, estando conectada 9 horas por dia na internet? Não vai. Não vai. As pessoas têm tempo para cinema, as pessoas têm tempo, veja, tem gente que assina Netflix e faz maratona de séries. Eu quero ver, o dia que eu marcar um jejum de 40 horas aqui na Igreja Coração, que nós vamos abrir na sexta-feira, 6 da tarde, juntos. Vamos orar sexta-noite, então a palavra. Domingo de manhã, palavra e oração. Domingo à noite, sábado de manhã, palavra e oração. Sábado à noite, palavra e oração. Domingo de manhã, palavra e oração. Meio-dia, entrega. Quero ver quem vai fazer maratona de jejum.
É como eu falei. Como que você não jejua se para fazer exame de sangue você jejua? Tem algo errado. Está com a prioridade errada. Eu sei que incomoda ouvir isso, mas é meu papel. Despertar você para um degrau mais alto, para algo a mais. É meu papel fazer uma exortação, porque isso é importante para a qualidade da sua vida espiritual. Existem pessoas no nosso meio que, na verdade, no nosso meio, nós não temos nenhum novo convertido. Talvez a família do Oscardi e da Ismeles é a família mais nova que está chegando para o Senhor. O resto é tudo gente que tem tempo de igreja. Está na hora de amadurecer, está na hora de crescer, está na hora de dar o segundo passo, caminhar a segunda milha. É algo extremamente importante. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho. Versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Olha que interessante. Senhor, eu não ouço a tua voz. Senhor, o Senhor não me guia. Primeiro, você não lê Bíblia. Se você não lê Bíblia, Deus não vai falar com você. Porque é um risco você querer dizer que todo pensamento que vem no seu coração é uma direção de Deus. Agora, é uma segurança ser guiado por Deus através da meditação nas Escrituras e da meditação na palavra pregada por homens de Deus bíblicos. Aí sim, após estar o coração cheio da palavra, eu posso começar a avaliar os meus pensamentos, e dentre eles vão surgir pensamentos que não vão ser fruto voz do meu coração, vão ser voz do Senhor. Como é que eu sei isso? Se aquele pensamento é bíblico, se aquele pensamento fecha com a diretriz da palavra, se aquele pensamento vem na direção da providência de Deus, como Deus está organizando as coisas. É simples. Agora tem gente que é jogado de um lado para o outro, não tem consistência, não se firma. Toda hora é sonho mirabolante. Veja, nós cremos que Deus pode se comunicar através de sonhos. Porém, isso é um método extraordinário. A orientação de Deus normalmente vem via palavra, vem via estudo bíblico e vem via aconselhamento pastoral. Ou, sendo feito de boa forma, um irmão maduro na fé. Fora isso, você está correndo risco. Agora, por que você não é guiado por Deus? Porque tem impiedade na sua vida, tem falta de consagração, tem falta de buscar. Não vai ser guiado. Você vai ser um religiosão, carregador de Bíblia, cantador de hino, que não consegue enxergar um palmo na frente. É isso que você vai ser. E não adianta cumprir regra religiosa, que regra religiosa não vai te tornar mais próximo de Deus. Realmente é necessário algo mais profundo, algo mais real, baseado nas verdades da palavra, como esse texto que nós estamos vendo aqui. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho. Versículo 12. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Veja, aqui é uma figura seguinte. Isso aqui é uma figura que nos retrata muito para a lei de Moisés. Isso aqui nos retrata o seguinte: quando o povo desobedece, a consequência vem. Qual que é a consequência? Deuteronômio 28.
do 16 em diante, acho que é do 16 ao 64. O que acontece? Virá sobre ti a febre, virá sobre ti a tísica, virá sobre ti a fome, você vai plantar, não vai colher, sua casa vai ser destruída, você vai ser levado para um povo estranho. Então eu tenho que entender essa figura que envolve aqui. Você começa a andar de maneira piedosa, a consequência vem sobre a sua vida, a consequência vem sobre os seus filhos, e a consequência vem sobre os seus bens. Porém, eu tenho que lembrar que nós não vivemos época da lei. Nós vivemos época da graça. Na graça, nem sempre isso opera da mesma forma. Por exemplo, os irmãos do primeiro século que confessavam a Jesus, perdiam seu emprego, perdiam suas casas, e alguns, se eram presos, não tinham nem comida para comer direito. Eles eram pecadores? Não. Eram muito mais consagrados do que a gente. Gente que por causa da sua fé ia até o fim. É algo interessante. Eu sempre lembro do exemplo de freiras na China, que o Exército Vermelho comunista, que é lógico, foi responsável de matar mais de 50 milhões de pessoas, transformando Hitler quase num santo. Quando eles invadiram aquele convento, eles obrigaram as freiras a negar Jesus. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para você. Freira não tem profundidade teológica. Muitas freiras não conhecem a Bíblia. Se você um dia tiver a oportunidade de parar para conversar com uma freira sobre Bíblia, você vai notar que não tem. Mas veja que interessante, aquelas mulheres na China, em Pequim, tiveram suas línguas arrancadas. Porque vivas, porque não quiseram negar Jesus. Elas foram até o fim. Aí alguém vai ter coragem e a petulância de comentar, falar, mas eles são católicos. Gente, olha o tipo de fé. Foi até o fim. Para não negar Jesus. Percebe como a nossa mentalidade, o nosso compromisso com Jesus é um compromisso rasteiro, falho, básico, sem profundidade. No primeiro oba-oba tem crente fazendo biquinho. Na primeira consequência tem crente deixando de vir para a igreja. Nós perdemos culto por qualquer coisa. A gente deixa de levar nossos filhos para a escola bíblica na igreja para ir festa de aniversário. Não, eles precisam ter amiguinhos, joia! Esses amiguinhos vão crescer, vão começar a encher a cara, e se seus filhos continuarem tendo amizade com eles, eles vão dar bebida para o seu filho, e seu filho vai encher a lata. E aí depois você vai aprender o que é jejuar e orar. Porque a hora que você vê a infância do seu filho ou da sua filha brotar numa adolescência rebelde contra Deus, inimigo das coisas sérias, você vai olhar para trás e vai se arrepender. Eu devia ter feito uma semeadura mais profunda na vida do meu filho e da minha filha, para não colher isso. Aí você vai ver o que é consagração. Aí você vai ver o que é não perder culto. Só que aí o dano já está feito. É tudo muito mais difícil. Não existe inocência nas festinhas de aniversário da nossa família. Não existe inocência nas festinhas de casamento da nossa família. Começa a prestar atenção no que acontece. Presta atenção no que circula no ar. Presta atenção, depois da meia-noite, as músicas que tocam e o que as pessoas fazem.
É só prestar atenção. Você vai ver. Eu lembro, por exemplo, casamento da Renata, que está aqui. Eu lembro que eu fui no casamento, uma festa boa, gostosa, bacana. Deus abençoou eles. Mas eu fiquei sentado na mesa com o pastor Val. E a conversa naquela noite foi de Deus. E neguinho chegava do lado da mesa, ouvia 5 minutos de conversa e sumia. Porque quem é que vai querer falar de Deus num casamento? Percebe? Quando eu vou ver, eu estou falando besteira, eu estou contando piada suja. Eu estou quebrando a minha consagração a Jesus de Nazaré por motivo banal, por motivo torpe. Quando eu vou ver, eu estou rindo de piada ímpia. Em todas as coisas. E aí eu quero ter uma vida restaurada, como diz aqui o texto. Não vou ter. É ilusão. É prática religiosa vazia. E quem anda comigo sabe, eu dou risada, eu faço brincadeira. Eu não sou a linguagem Almeida corrigida e fiel o tempo todo. É só andar comigo que você vê. Mas uma coisa eu posso dizer, como presbítero da igreja, eu procuro andar certo, eu procuro fazer as coisas certas, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Vamos mais um tiquinho que essa palavra tá boa, estou apanhando bastante dela. Versículo 13. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Gente, sábado não é obrigado mais a guardar sábado na Nova Aliança, os irmãos já sabem. A guarda do sábado é uma prática da antiga aliança. Porém, no contexto do texto, o que acontece? Era necessário guardar o sábado. Para quê? Para buscar o Senhor. Nós, como batistas independentes, nós não temos nenhum dia, nós não guardamos nem sábado nem domingo, mas entendemos que o mínimo que um bom fariseu evangélico faz é guardar um dia por semana para ir no culto. É o mínimo. Para começo de conversa. Isso aí qualquer fariseu faz. Um dia. Nós entendemos que todos os dias são do Senhor, mas entendemos que é necessário nós guardarmos, cultuarmos a Deus presencialmente pelo menos uma vez por semana. É o mínimo. É o mínimo. É o que o texto aqui está falando. Veja que interessante, o povo de Israel não quis guardar o sábado por 490 anos. Entendeu? Não guardaram o ano sabático da terra. A lei de Israel mandava que ao 7º ano você não plantava nada. E se você fizesse isso, Deus ia garantir no 6º ano a colheita do 6º para o 7º e o início do 8º, porque você ainda não tinha plantado. Quem ia garantir o resultado dessa colheita era Deus. Ele falava, não planta que eu garanto. No 7º ano a terra até dava espontaneamente alguma coisa, mas era o descanso da terra. O povo não quis fazer isso. O que Deus fez? Está ótimo, agora vocês vão ficar na Babilônia 70 anos e a terra vai descansar 70 anos. Está lá. Como no livro de Juízes, vocês não estão querendo me servir? Vocês vão servir os reis ímpios. Está lá. Vamos ver qual julgo é melhor. Percebe?
Obedecer a Deus é extremamente importante. Inclusive, nessa palavra aqui, deixa eu ver se dá tempo, tem alguns paralelos muito interessantes no livro de Neemias. Neemias foi enviado a Jerusalém no século IV a.C., aproximadamente em 443 a.C., no ano 20º de Artaxerxes. Aí o que acontece? Quando ele chegou em Jerusalém, o muro não estava construído e as portas da cidade não estavam colocadas. E aí Neemias começou um trabalho de restauração. 18 anos antes, Esdras chegou na cidade e começou a trabalhar espiritualmente com o povo também. 100 anos antes disso, Zorobabel e Josué, nos dias do profeta Zacarias e do profeta Ageu, iniciaram a reconstrução do templo. O templo só foi ficar pronto em 516. Mas as redondezas da cidade estavam destruídas. Por isso que anos à frente, Deus envia Esdras e Neemias. E a situação que Neemias encontra na cidade é extremamente interessante. Aqui eu separei 3 textos. Vamos primeiro em Neemias, capítulo 5. Vamos voltar. Antes de Salmos vai ter Jó. Antes de Jó, você vai chegar em Neemias. Neemias 5, versículo 10. Olha que interessante. Neemias 5, 10. Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituí-lhes-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme essa palavra. O que acontecia? Os pobres, veja, Israel, não havia latifúndio em Israel. Deus fez uma partilha que é o seguinte: quando uma família perdia terra, a cada 50 anos, tinham 7 sequências de 7 anos, dava 49 anos. No 50º ano tinha o ano do jubileu. O ano do jubileu, todas as dívidas eram perdoadas e todas as terras voltavam para a família. O que estava acontecendo aqui? Os ricos oprimiram os pobres com juros abusivos. E através desses juros abusivos, eles foram tomando a colheita, tomando o que eles tinham na propriedade, até que tomaram a propriedade. Aí os pobres procuraram Neemias, e Neemias falou: como é que vocês estão fazendo isso? Vocês estão malucos? E aí Neemias obrigou a restituírem as terras. A situação era terrível. E isso trouxe muita complicação para o povo. Por isso que as coisas não davam certo. Isso aqui fez parte, como atitude prática, dentro do jejum e da oração que Neemias e o povo de Israel fez naquela época. Tem mais um texto, separei aqui na nossa referência. Neemias 10, versículo 31. Olha que interessante.
e que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e no 7º ano deixaríamos descansar a terra, e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de alimentos e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para a expiação de Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Olha que interessante. Neemias baixou a portaria no sábado. Vocês nem veio trazer mercadoria. E ele trancou o portão da cidade e falou: olha, só quando o sol estiver alto vai abrir. E falou para os mercadores: ó, vocês nem estacionam aqui na frente, porque vocês vão ter problema comigo, porque Neemias nem deixou entrar para comercializar e nem deixou sair. Que mais que eles fizeram? Começaram a guardar o ano sabático da terra, que eu falei para vocês. Que mais que eles fizeram? Separaram um ciclo como oferta para o templo. Isso aqui não é dízimo. Isso aqui é oferta. Entendeu? Para mantimento da obra de Deus. Para quê? Para combater a avareza. Tanto na questão dos juros, como na questão da oferta. Gente, vou falar uma coisa para você. Se você nunca contribui na casa do Senhor, você precisa repensar seu relacionamento com o dinheiro. Você está com muito problema. Se você não oferece uma carona para um irmão, se você não faz parte da coleta de roupas, da coleta de alimentos. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Carona, coleta de roupa e coleta de alimento, não é só isso, relacionamento de dinheiro na igreja. É necessário sim contribuir para que você vai bem, para que você experimente o favor do Senhor. Agora, você vai fazer isso de maneira correta, de bom grado, de maneira proporcional. Eu já expliquei para os irmãos que dízimo é uma prática do Antigo Testamento. Nós não trabalhamos com dízimos obrigatório. Mas aqui na igreja tem irmão que é dizimista. E eu fui conversar com o irmão e falei: irmão, o dízimo cessou. Agora é só oferta. O irmão falou: não, mas eu gosto do dízimo, eu me sinto bem com o dízimo. A minha oferta é no valor do dízimo. Eu falei: tá bom. Acabou. Entendeu? Já aconteceu de irmãos que contribuíram e que tiveram que parar de contribuir, depois voltaram, tranquilo. Ninguém vai querer que você deixe pagar suas contas para contribuir. Mas eu tenho que pensar, é meu relacionamento com o dinheiro. O dinheiro não pode ser um ídolo no meu coração. É o que estavam fazendo aqui. Amém? Vamos para mais um texto em Neemias. Neemias 13, versículo 15. Aqui tem um texto um pouco mais longo, é o último texto. Neemias 13, 15. Olha que interessante. É o que eu acabei de falar, olha que legal. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é esse que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim,
E não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, e mandei que não as abrisses até passado o sábado, e pus às portas alguns de meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez vos fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar no dia de sábado. Nisso também, Deus meu, lembra de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. E vos fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tornareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. O que ele fez? Todo mundo despediu as mulheres estrangeiras. Jerusalém voltou a guardar o sábado. Só que veja, Neemias foi duríssimo, arrancou os cabelos de alguns, espancou. Por que ele fez isso, nós não sabemos. Mas foi uma atitude extremamente dura. Mas o que a gente vê na vida de Neemias? Consagração, intensidade, compromisso com Deus. E o que a gente vê nos dias de Neemias? Homens que despediram suas mulheres e filhos em obediência à lei de Deus. Como funciona isso no Novo Testamento? Capítulo 7 de Coríntios explica: se algum irmão é casado com descrente, ou irmã, e o mesmo consente na fé, não vos aparteis. Olha que interessante, o Novo Testamento é superior ao Antigo. No Antigo não podia casar com mulher estrangeira. No Novo Testamento, quando o casal incrédulo, um deles se converte, e o outro consente na fé, pode conviver. Agora, no Novo Testamento, crente não casa com incrédulo. É vetado isso. Crente só casa com crente. E olha, vou falar uma coisa para você. Crente casando com crente é um pecador casando com outro pecador. Já é uma encrenca do tamanho do mundo. Agora imagina você casar com um pecador que não tem o Espírito Santo e não teve seus pecados perdoados. Imagina você, mulher, ser submissa ao marido ímpio. Imagina você, marido, ser casado com a encrenca de duas pernas 2, o retorno. A mulher cotejante de Provérbios. Depois que casou, não pode separar. Ela vai fazer da sua vida um inferno. Esse seu marido ímpio vai pisar na sua cabeça até o fim da vida. Pastor, eu não sabia. Irmã, agora você vai conhecer o significado da palavra jejum e oração. Porque, irmão, não posso fazer nada. Ele proíbe você de vir para a igreja? Não, então você tem que permanecer casada com ele. Vamos orar por ele. Vou fazer o seguinte, vou tentar conversar com ele, mas não garanto nada. Hein? Amém? Eu creio assim, que o Senhor já nos deu vários caminhos. Já temos bastante coisa para pensar durante essa semana. Temos bastante coisa para refletir durante esse período de jejum e oração. Na verdade, o principal alvo do nosso jejum e da nossa oração
Somos nós mesmos, como igreja. Colocamos outros alvos? Sim. Você vai ver no grupo de oração da igreja isso sendo publicado diariamente? Sim. Vamos fazer pedidos? Sim. Mas olha, principalmente, o principal alvo sou eu e você. Que a gente possa realmente estar examinando nossa vida através da luz do Espírito Santo, através da verdade da Escritura e colocando a casa em ordem. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos capacitando, Senhor. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Nos mostra aquilo que o Senhor quer mudar. Tira de nós toda impureza. Tira de nós todo pensamento errado. Vem com o teu poder, no nome de Jesus. Amém.